Olá, vamos iniciar a última rodada da conversa com os prefeitáveis de Campina Grande no Paraíba Online. A ordem de sorteio foi previamente definida, é sempre bom lembrar, com as assessorias dos candidatos, e a ordem hoje é com o candidato à reeleição, prefeito Bruno Cunha Lima. Prazer em tê-lo conosco aqui no Paraíba Online. Prazer é meu, Arimatea, quem está acompanhando conosco aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Prazer estar aqui na sede do Paraíba Online, fazendo essa conversa onde a gente tem a oportunidade de falar sobre eleição, mas também, no meu caso, fazer um pouco de prestação de contas, né? Mostrar o que tem sido feito e também, como eu disse, fazer a apresentação aí dos planos e das propostas, se Deus quiser, para os próximos 4 anos. Candidato, numa campanha política, chutes na canela são inevitáveis? Acho que são. A campanha, toda ela, né, por mais amistosa que ela seja, ela termina abrindo um certo espaço ali para a parte da crítica. E óbvio que a crítica ela é bem-vinda, a crítica, especialmente quando é uma crítica construtiva. Foi assim, por exemplo, que eu me portei quando fui líder de oposição na Assembleia. O processo democrático exige a participação de oposição e, especialmente, de uma oposição que seja responsável, que faça a crítica no sentido de ela ser construtiva, de ajudar. E a crítica, quando ela é, de fato, bem intencionada, quando ela é verdadeira, ela contribui. Aqui eu não estou me referindo à política, não. É a nossa vida, de um modo geral. O problema de eleição é que muitas vezes a crítica ela deixa de ser crítica e passa a ser ataque, né? Que é quando o chute deixa de ser na canela e passa a ser um ataque que tenta, na verdade, desfigurar o oponente, você tenta afetar a imagem pessoal, especialmente quando se comete crime, né? Crime de calúnia e crime de difamação. Um dos seus concorrentes tem dito renovadamente que Campina precisa parar de birra, portanto, com o governo do estado. Em algum grau, isso é birrento? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu tenho posição, isso aí eu sempre tive. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho posição, eu era oposição ao PSB. Ao PSB de Johnny, ao PSB de João Azevedo, ao PSB de Ricardo, ao PSB do escândalo do Padre Zé, ao PSB do escândalo da Calvário, da Operação Indignos, né, da Operação Marasmo. Eu sempre fui oposição e aí isso, de fato, nos posiciona em campos políticos diferentes. Agora, o fato de ser oposição, né, não diminui a responsabilidade institucional de prefeitos, de governadores, de se relacionarem administrativamente. A prova é, Arimatea, que hoje o governo do estado, por exemplo, está mexendo num terreno, ali pretensamente construindo o Hospital de Clínicas, um pouco antes do Hospital de Trauma, e aquela área foi doada pela prefeitura na nossa gestão. Foi na minha gestão que eu fiz a doação daquela área para o governo do estado. Eu fiz a destinação de outras áreas, como, por exemplo, no Aloysio Campos, para a construção de equipamentos de segurança. Equipamentos esses que nunca foram construídos depois de 3 anos, embora exista a necessidade. Agora, o que é que diferencia? Eu recentemente vi aí, numa dessas inserções, alguma coisa, numa das entrevistas, o candidato do PSB, o candidato lá de João Azevedo, Johnny, dizendo, não, o governador tem um compromisso comigo. O João também dizendo, eu tenho um compromisso com o Johnny. Tal. Ele não tem que ter compromisso só com o Johnny, ele tem que ter compromisso com a cidade de Campina Grande. É com esse pensamento mesquinho, esse pensamento pequeno, que o governo do estado, há muitos anos, não faz uma parceria, independentemente do prefeito ser Bruno. Ele não fez parceria quando o governo era Romero, né? Antes dele, com o Ricardo Coutinho, também não fez parceria, não assina um convênio com a cidade. Né? Chegar na época de eleição, Arimatea, e dizer que tem birra, ou dizer que tem compromisso com o candidato A, B, C, óbvio que politicamente ele tem toda a liberdade de ter compromisso com quem ele quiser, mas administrativamente o compromisso dele não pode ser com o prefeito, tem que ser com a cidade. E isso definitivamente ele não tem. As gravações solitárias do guia eleitoral operacionalmente são a parte mais chata de uma campanha?
Assim, eu fiz ao longo dessa campanha a gente tem feito um misto. Tem aquela gravação que acontece dentro de estúdio, que é relativamente minoritária, e tem a gravação que acontece na rua, né? Por exemplo, quando eu fui falar sobre pavimentação de rua, fui lá para a Ramadinha, para a rua Mário Rodrigues Coura. É uma rua que sofria muito durante o período de chuva, a água inundando as casas. Quando eu fui falar, por exemplo, sobre educação, sobre creche, eu fui lá no Mutirão, no extremo sul da cidade, de frente à creche Vovó Adalgisa, que a gente ampliou, reformou, colocou para funcionar depois de alguns anos que ela estava fechada. Né? Então, isso é bom, né, porque a gente está no meio da rua, está conversando, embora tenha a hora de gravar, mas está ali interagindo. Então, não é assim, do ponto de vista de energia, demanda muito, porque você está reunião, caminhada, gravação, aí tudo isso termina consumindo muita energia, né? Vai chegando na reta final, você vai ficando... tanto que, por exemplo, eu acho que já vou emagrecendo aí alguns quilos, porque você não tem tempo de comer, você não para um momento certo para uma refeição, você passa o dia todo andando, e aí vai fazer caminhada no Jeremias. Né? Rua São Lucas, aí você desce uma ladeira, daqui a pouco sobe outra, vai e desce, e eu gosto de participar ativamente, né? Então, sobe ladeira, sobe calçada, desce calçada. Nessas andanças aí, qual foi a comida mais incomum que já teve que experimentar nessa campanha? Não, tem... Eu sou bom de boca, né? Então, não tem comida que seja tão incomum para mim. Se você lembrar bem, eu posso até estar menos redondo hoje, mas eu já pesei 140 quilos, então comigo não tem comida estranha, né? De picada, a guisado, a tudo, a gente passa e achando bom. Na cozinha, fora de campanha, arrisca fazer algum prato? Muito. Tipo? Muito. Lá em casa, inclusive, o combinado entre eu e Juliana é que ela lava os pratos, mas quem cozinha sou eu. Eu gosto mesmo, gosto de cozinhar, gosto de fazer café da manhã pra gente, especialmente depois que a gente teve Bernardo, né? Ultimamente eu não tenho conseguido, mas geralmente no domingo de manhã é a hora que eu paro para fazer café. Gosto de cozinhar, faço um risoto aprumado, um arroz muito bom também, para juntar a família, né? A família gosta, inclusive, minha mãe, minha irmã, todo mundo gosta quando a gente se junta e eu vou para a cozinha ali para preparar alguma coisa. Como é que o senhor encarou a proposta de um dos seus concorrentes de zerar as filas da saúde do SUS em Campinas em 100 dias? Basta raciocinar um pouco e eu tenho tido a impressão que já está quase caminhando para uma convicção de que boa parte dessas promessas que são feitas, elas são feitas dentro de uma perspectiva de que eu acho que a pessoa sabe que não vai ganhar. Porque se tivesse um mínimo de responsabilidade diante de uma eventual vitória, pensaria 2, 3 vezes antes de prometer coisa que é praticamente impossível. Né? Porque você não tem como zerar. Né? Você vai zerar em absoluto, né? E aí no outro dia acontece de novo e tem mais demanda. Óbvio que você tem, especialmente Campina. Né? Porque a gente não pode esquecer que Campina Grande, além da demanda, Arimatea, da cidade, nós somos referência para mais de 180 cidades que mandam pacientes para cá. Então, se Campina tivesse que cuidar apenas dos pacientes dela, aí tudo caminharia num volume muito mais rápido. Só que, por exemplo, na maternidade, quando a gente faz pré-natal de alto risco, parto, cirurgia da saúde da mulher, cerca de 30% dos partos são de parturientes de Campina. Cerca de 70% dos partos são de mulheres de outras cidades. Algumas delas, inclusive, que não são referenciadas com a cidade de Campina Grande, mas enviam os pacientes para cá. A exemplo de Queimadas. Queimadas é a segunda cidade que mais envia pacientes para a maternidade, mas Queimadas tem maternidade. Apesar disso, é a segunda cidade que mais envia mulheres para ganhar bebê no ISEA. Então, existe uma necessidade de repactuação
né, para que se possa, de fato, ter pelo menos o custeio, o financiamento daquilo que Campina Grande faz. Então, eu vejo de uma irresponsabilidade enorme. Citar outro exemplo. Eu vi um dos candidatos mencionando que vai construir 4 UPAs. Campina Grande tem 2, que vai construir mais 4. O Ministério da Saúde ele estabelece regra para a construção e financiamento, sobretudo para a parte de financiamento de uma UPA. De acordo com os dados de Campina Grande, populacionais, tudo isso, Campina Grande tem direito a 6 portes. Hoje nós temos uma UPA porte 3, que é a UPA do Alto Branco, e uma UPA porte 2, que é a UPA do Dinamérica, porém com característica, e nós fizemos alguns avanços, nós incluímos alguns serviços, climatização de alguns setores, para poder fazer essa UPA caminhar para o porte 3, certo? E com isso, poder receber um financiamento um pouco maior por parte do governo federal. Então, quem prometer, porventura, construir mais do que isso, vai precisar fazer com que o município arque com 100% da despesa. Então, ou é desconhecimento de causa, ou é porque de fato não conhece o que é gestão pública, o que é gestão do SUS, ou é desonestidade intelectual. Estelionato eleitoral. Chegar na época da campanha, prometer como sem falta, para depois faltar como sem dúvida, porque quem vai prometer talvez não saiba o custo operacional de manter uma UPA, não é construir, o problema não é construir. Construir uma UPA, 5 UPAs, 10 UPAs, o problema não é construir, é manter. Então, especialmente o caso das UPAs, onde deveria ser um financiamento tripartite. Mas boa parte, a imensa maior parte da despesa é do município, mas conta com o apoio financeiro também do governo federal. Um dos seus concorrentes tenta impregnar no senhor a questão do prefeito meio expediente. Isso tem lhe irritado? De forma nenhuma. De forma, lhe digo, diante de Deus, não irrita de forma nenhuma. Primeiro porque é mentira. Segundo porque talvez é desconhecimento de causa. Seria impossível ser prefeito, não é só de Campina não, de Cochichola ser prefeito de meio expediente. Prefeito não cumpre expediente, prefeito dedica 24 horas do dia, porque se você estiver dormindo e acontecer alguma coisa, o telefone tocar, você não deixa de ser prefeito porque está fora do horário de expediente. Não. Quando choveu, acho que você vai lembrar de uma das chuvas fortes, na época Juliana ainda estava grávida, inclusive, eu saí de casa de 1 hora da manhã, fui chegar em casa de 5 horas da manhã, visitando os locais, participando ali com as pessoas nos principais pontos afetados. Então, definitivamente não tem essa lógica aí de meio expediente, de 2 expedientes, 3 expedientes, porque prefeito é prefeito em tempo integral, de domingo a domingo, né, sábado, domingo, dia santo e feriado. Você não deixa de ser prefeito por conta do horário, não. E nas horas vagas, quais são as preferências do que fazer, do hobbies, etc? Até eu gosto de pedalar, né? Não tenho recentemente pedalado, assim, de alguns meses para cá, por conta da rotina. Se você lembrar aí, não faz muito tempo que a gente estava vivendo aquele processo de filiação das pessoas que iriam disputar as eleições dos candidatos a vereadores e vereadoras. E ali março, abril, é muito corrido e tal. Então a gente vem aí, logo depois vem montagem de São João já emenda com eleição. Então nesses últimos tempos eu não tenho conseguido. Mas uma das coisas que eu gosto é de pedalar. Um hobby ajuda a aliviar o pensamento. Como eu disse, cozinhar também é um hobby que também não tenho conseguido fazer por conta desses últimos meses, mas já estou esperando aí, doido para terminar logo essa jornada de campanha para poder voltar a ter pelo menos um hábito saudável. O que a condição de pai mudou na sua vida? Tudo. Absolutamente tudo. É uma mudança de perspectiva. É como a gente colocar um óculos. Se você colocar um óculos azul, você vai enxergar o mundo azul. E a paternidade faz a gente enxergar o mundo com outros olhos. Eu participei do parto de Bernardo, do nascimento de Bernardo. Eu acompanhei todo o pré-natal de Juliana, todas as consultas,
na verdade quase todas, mas todos os exames, tudo que era de ultrassom, toda a parte eu acompanhei. E na hora do parto, Juliana, a gente fez opção por parto normal. Eu sou muito alérgico e hoje a medicina, a ciência evoluiu ao ponto de interpretar que o parto cesariano deixa a criança, o adulto, depois mais propensa à alergia. O parto normal ajuda a diminuir a propensão a desenvolvimento de alergia. E aí a gente fez um dos fatores, né? A gente fez essa opção e eu participei do parto. Da hora que a bolsa rompeu, eu não vou dizer nem que fui eu que tirei Bernardo, porque não foi, na verdade eu agarrei, né, eu sustentei. E na hora que, é aquela expressão que diz, nasce um filho, nasce um pai. Na hora que eu peguei Bernardo ali pela primeira vez, me deu uma sensação diferente. Eu acho que é quando a ficha realmente cai, porque até ser pai, você norteia a sua vida. Na hora que você quer, você vai e deixa de ir. Se quiser viajar, viaja. Se quiser se mudar, se muda. Né? Qualquer pessoa, não estou olhando só para o político, não. Você faz o da vida que você quiser, mas quando você tem a responsabilidade de colocar uma pessoa no mundo, né, você passa a ter, de fato, uma responsabilidade que vai lhe acompanhar para o resto da vida. Então, mudou muito. Você passa... certa feita eu vi uma reportagem analisando os pilotos de Fórmula 1. Né? A cada filho que um piloto de Fórmula 1 tem, eu me lembro na reportagem que ele diminuía, aumentava tantos segundos por volta na corrida. Porque você passa a ser mais cuidadoso. Aquele ímpeto, muitas vezes, que se tem na vida, você passa a ser mais cuidadoso. Epa, eu tenho responsabilidade agora não só comigo, uma responsabilidade com uma figurinha que vai completar mês que vem, dia 26 de outubro, vai completar 2 anos. Então muda tudo, muda toda a perspectiva de vida. A Queima-Roupa, uma música que imediatamente faz lembrar sua esposa Juliana. Rapaz, tem algumas. Acho que uma que a gente canta muito um pro outro é uma música de Maurício Matar. Não é uma música atual, né? Mas a gente tem uma playlist que eu criei aqui, uma playlist que canta um pro outro. Nada Apaga Essa Paixão, de Maurício Matar, e Eu Não Existo Sem Você, na voz de Maria Bethânia, mas acho que é composição de Vinícius de Moraes. Fora do ambiente familiar, quais são os seus ídolos dentro e fora da política? Fora do ambiente familiar e a garapa, porque você sabe que eu iria começando dizendo Ivandro e Ronaldo. São, acho que as duas, um muito racional, muito moral, vovô Ivandro, e Ronaldo, que era paixão, né, em forma de pessoa. Mas aqui gosto muito do primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, Churchill. É uma figura que eu admiro muito, assim, até pela coragem que teve de enfrentar ali, de fazer um enfrentamento, liderar a nação durante a Segunda Guerra. Gosto muito também de algumas figuras da política brasileira, Carlos Lacerda, tem também uma influência muito grande, até como jornalista, não só como político, governador também. Tem boas referências aí. Você mencionou aí o seu avô Ivandro. Cita aí pra gente uma qualidade que você acha que herdou dele e uma qualidade que ainda não conseguiu incorporar. Acho que uma qualidade que eu pude herdar dele foi paciência. Até você sabe, conhece bem a minha história. Eu sou filho de pais separados e eu tive a oportunidade de conviver com ele minha infância inteira até a fase adulta. Eu praticamente morei com ele até 16 anos de idade. Então, tive uma influência muito grande dele na figura de pai. Na separação dos meus pais, ele teve uma influência muito grande na minha vida. Então, eu acho que essa paciência, talvez até um certo tom de longanimidade. E aí tem algumas outras características dele que são metas de vida, né? Ele
ele se excedia de bom em tudo. Então, se eu pudesse estabelecer uma meta de vida, de ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, a meta é ele, sabe? Ainda tem muita coisa. Acho que eu herdei essa parte da paciência, mas o resto todo ainda falta. O verso mais marcante para você de Ronaldo Cunha Lima? Acho que conversando com meu pai. Um verso que ele escreveu aos 16 anos de idade, quando ali em torno dos 10, 11, o vovô Demóstenes faleceu, meu bisavô, o pai dele, deixou vovó Nezinha com 11 filhos, o mais novo tinha 18 dias de nascido. 6 anos depois ele escreveu uma das poesias mais fortes para mim, que é Conversando com meu pai, quando ele meio que traduz ali um reencontro, um reencontro que ele teria tido com o pai ao chegar em casa numa madrugada. Tivemos um grande embate legislativo nos últimos meses por conta de financiamentos, operações de crédito que o seu governo fez. Dessas operações de crédito, o que é que efetivamente já foi utilizado e em que foi utilizado? Do financiamento internacional ainda não foi iniciado o uso do recurso, mas do financiamento nacional, muita coisa. A Avenida Félix Araújo, a Avenida Plínio Lemos, Parque Evaldo Cruz, pavimentação de ruas, muita coisa já acontecendo. E eu gosto de mencionar isso, Arimatea, porque existe uma diferença muito grande de empréstimo e de financiamento, né? Empréstimo, quando se fala em empréstimo, parece que a pessoa foi na boca do caixa, fez um empréstimo ali, fez um saque e vai gastar o dinheiro como quiser. E definitivamente não é isso. Quando você faz um financiamento é para uma finalidade específica. Você vai financiar um carro, é um carro que você está financiando. Você vai fazer um financiamento habitacional, é uma casa que você está financiando. Precisa dar garantias para isso, comprovar que tem capacidade para pagar. E aí nós elencamos ali uma série. Primeiro fizemos a renegociação de dívidas históricas que em sua grande maioria remontavam aos anos 70. E aí depois de fazer essa renegociação, de fazer a amortização, redução dessa dívida, só no primeiro ano nós conseguimos reduzir aí na ordem de 500 milhões de reais o endividamento da cidade. Com isso abriu-se margem, nós ganhamos crédito, aval da União, para poder fazer processo de financiamento e alcançamos a Avenida Plínio Lemos, que beneficia mais de 100 mil pessoas. Não é para menos, nós estamos falando de Malvinas, Alameda, Serrotão, Chico Mendes, Severino Cabral, Ramadinha 1, Ramadinha 2, Sonho Meu Sonho, Grande Campina, Campina Grande, João Paulo II, Portal dos Bosques, Conjunto Mareis, Bodocongó, com todos os bodocongóis, São Januário 1, São Januário 2. Vai da Floriano Peixoto até a Avenida Portugal, ali a Rua Manuel Mota, a entrada antiga de Campina, como quem vem do sertão. Então, isso é fruto de um trabalho intenso de planejamento, de preparação e também de captação de recursos. A Avenida Félix Araújo do mesmo jeito, o novo Parque Evaldo Cruz do mesmo jeito. Então, Campina hoje tem capacidade de realização de grandes obras, fruto de um trabalho sério, trabalho honesto e dedicado de preparação da administração da cidade para poder apresentar essas soluções. Por que os prefeitos de Campina não gostam de frequentar o palácio, o gabinete do prefeito e o palácio do bispo? Não, eu gosto, eu não tenho... É tanto que eu revitalizei lá, né? Se você lembrar, a gente... foi até matéria da Globo, na época eu encaminhei para Dom Ducênio, nosso bispo, porque a Globo fez uma matéria tratando sobre a revitalização tanto do Salão Nobre e outros espaços. A gente fez toda a parte de fora de recuperação, de jardinagem, e eu uso muito, né? Agora, durante o período de campanha e de pré-campanha, eu não estava usando, até para não confundir o espaço público com campanha eleitoral. Mas eu uso muito, tanto para despachar reunião, evento. Recentemente fizemos a reunião do Conselho Municipal de Turismo lá. Talvez Ronaldo, os mais antigos, usassem mais, porque era um grande ponto de referência, né?
O Ronaldo, salvo engano, abria uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu não sei, para receber as pessoas, para receber ali as reclamações, os pedidos e tal. E hoje muito acontece através disso aqui, né? De WhatsApp, de rede social. As pessoas têm muita oportunidade de manifestar também essa parte. Nessa sua interação mais intensiva com a população, com o eleitorado, em função da campanha eleitoral, o senhor sente que grau de assimilação a aliança com o MDB, que é um dado marcante desse processo municipal de 2024? Engraçado, não só, em dado momento, óbvio que a gente também fez pesquisa de avaliação, e a imensa maioria da cidade absorveu bem, porque o processo primeiro se deu às claras. Não foi uma relação de toma lá da cá, nem eu exigi nada do MDB, nem o MDB me exigiu nada, nem muito menos participação, até porque a participação efetiva na prefeitura, no governo, só veio acontecer meses depois do processo de alinhamento administrativo. Então termina sendo uma consequência. Então, de um modo geral, eu vejo que as pessoas absorveram bem. Óbvio que tem pessoas que ainda estranham, né, natural, até por conta de uma questão de tempo, de prazo, mas acho que quadros gerais, até pelo resultado que isso tem gerado, de proporcionar ação, por exemplo, em São José da Mata, eu vou pavimentando mais de 20 ruas em paralelo. E através de emenda do senador veneziano, a gente pavimentou quase 10 ruas em asfalto também. Então, quando se chega com resultado prático para melhorar a vida das pessoas, se justifica, né? O que não se justificaria se fosse meramente um loteamento, coisa que definitivamente e de fato eu não fiz. Nesse período eleitoral, quais são as recomendações mais incisivas de sua esposa e de sua mãe? Juliana, ela participa muito, né? Ela tem participado muito. E as recomendações de Juliana é muito tranquila. Ela, olha, se o batom vier na gola, o batom vier na camisa, o batom vier na bochecha, não tem problema nenhum. O problema é se o batom, se na hora o batom é errado lugar, né? Então ela, mas agora, fora isso, minha mãe sempre pede muita atenção e cuidado com a segurança mesmo, né? Minha mãe se preocupa. Eu frequento, graças a Deus, nunca precisei de segurança, nunca andei de segurança, eu frequento absolutamente todos os lugares da cidade, dentro de campanha e fora de campanha. Aí, como mãe, ela sempre se preocupa, tenha cuidado, nem todo mundo tem boas intenções, tem gente que está disposta a tudo. E aí, quando acontecem casos como os casos que aconteceram lá em Pernambuco, por exemplo, lá teve prefeito, candidato a prefeito, que levou tiro, que levou facada. Aí a família fica... E a gente sabe que nesse processo, e agora nessa eleição, eu faço uma observação. Vou parar aqui. Eleição passada, eu estava presente na campanha, Bolinha estava presente na campanha, Inácio Falcão estava presente na campanha, né? O próprio veneziano estava presente na campanha. E apesar disso, a campanha se deu. Tem aqueles momentos de debate político, tem um momento de debate, de embate ali de ideias, mas você não vai se lembrar de uma campanha em que tenha havido agressão. Atiraram, na saída do debate do Sintab, o vídeo, né, pelo menos 2, 3 vídeos, atiraram latas de cerveja, não foi só uma, foram diversas, atiraram ovos, chegaram a jogar pedra para bater em mim e bater no pessoal que estava comigo. Apoiadoras nossas foram para precisar ir para o trauma com luxação por conta de violência. Olha, esses todos que participaram estão participando agora. E só tem uma diferença. Então, possivelmente é esse tipo de comportamento que eles estão tentando trazer. Está avançando o tempo. Vou fazer um momento de indiscrição aqui agora para fechar. O que é que os candidatos conversam entre si enquanto 2 deles estão no púlpito respondendo num debate, seja de rádio ou de TV? Isso aí eu converso muito pouco, né? Geralmente, no máximo, ali para esses dias agora, eu perguntei, rapaz, quando é que vai ser o próximo debate? Comentar, às vezes, uma regra de debate, uma mudança.
E são com alguns só, né? Não dá para fazer. Tem uns que tem um fair play, mas aí a gente ainda estabelece uma linha de diálogo ali dentro, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a vocês aí. Encerrando a participação, vou aproveitar para pedir o voto. Bruno Alcindor, 44, vamos juntos à vitória.